Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos, nesta quarta-feira, tomar o Evangelho de Mateus, capítulo 20, de 17 a 28. Estamos aqui seguindo Jesus na subida para Jerusalém. E subir para Jerusalém é uma imagem que representa o sofrimento, a oposição, a contradição contra Jesus. Jesus em Jerusalém sofrerá a sua paixão. Então toda a subida para Jerusalém representa para os discípulos uma grande dificuldade, porque exatamente eles não entendiam quem era aquele homem e estavam com muito medo do que poderia acontecer se eles realmente o acompanhassem. É nessa subida a Jerusalém que nós ouvimos essas palavras de Jesus. Diz que ele tomou os discípulos à parte durante a caminhada e disse a eles claramente: eis que estamos subindo para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei, e eles o condenarão à morte, o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. Portanto, é o anúncio da paixão e da ressurreição. E o texto segue dizendo: a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. E Jesus perguntou: o que queres? E ela respondeu: manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Beber do cálice é uma imagem para dizer comungar do destino da pessoa. Portanto, o que Jesus está perguntando é: vocês serão capazes de me acompanhar até o fim? Pergunta muito comprometedora. Os discípulos não entendem a profundidade da pergunta de Jesus, por isso respondem: podemos. Jesus então lhes disse: de fato vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. E que os 10 discípulos, quando escutam essa conversa, ficam muito irritados contra os 2 irmãos. Jesus então os chama e diz a eles: vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, os grandes as oprimem, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se o vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. O Evangelho de hoje está na continuidade com o Evangelho de ontem, onde já se falava que o maior é aquele que serve. Isso é muito importante e muito difícil das pessoas aceitarem. Por isso Jesus várias vezes vai insistir sobre esse ponto. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. E ele deu o exemplo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, não só servir, como dar a sua vida em resgate de muitos. Então, queridos irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor essa graça de também nós colocarmos a nossa vida como uma vida de serviço, principalmente
àqueles que mais precisam. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja de todo mal, a nós e a todas as nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.